Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do De Frente com Gabi, essa temporada que estou intitulando como Psicanálise Heterodoxa. Hoje eu vou conversar com Suzane Costa. Suzane é psicanalista, mestre em educação, professora universitária e recentemente lançou seu primeiro livro, Psicanálise e Educação no Brasil, Traços de uma Formação. Ó, esse livro aqui que eu recebi da Suzane, e esse livro foi lançado em 2024 e está uma delicinha de ler. Suzane, muito obrigada por esse trabalho lançado, né? E eu acho que a gente pode começar com você contando para a gente a história da concepção desse livro. Bem, Gabi, muito obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com você e poder partilhar isso junto. A ideia da construção desse livro, na verdade, ele vem de uma dissertação, né, de mestrado, então de uma pesquisa investigativa mesmo, na qual a minha pergunta principal era quais campos a psicanálise está dialogando atualmente, né, no Brasil. Então, com quem a psicanálise conseguiu estabelecer força e contato para fazer esse diálogo ao longo do tempo na história do desenvolvimento dela no Brasil, desde sua chegada. A partir disso, chego nessa ideia de que a psicanálise teve forte adesão da área da educação. E também a conclusão de que ela estava muito mais na universidade, e é uma coisa que venho pensando porque ainda ela é muito trabalhada na universidade até os dias de hoje, né? E por indicação da banca e alguns ajustes, isso se tornou esse livro, né? Mas foi uma motivação de investigação de pesquisa mesmo, né? Uma Que pergunta legal. motivadora. Que legal, muito legal saber. Bom, você conta isso, né? Um pouco dessa Uhum. história aqui na introdução do livro, e é muito bacana conhecer um pouco desse percurso, né? Da história, da concepção do seu livro. Bom, eu, como sempre, né, gente? Quem me conhece sabe que eu vou, ó, tá aqui todo rabiscadinho, anotadinho. E no seu livro tem uma parte da história que eu não conhecia, que era o papel importante de Ferenczi na entrada da psicanálise na Uhum. Universidade Europeia, né? Ele Sim. lecionou psicanálise na Universidade de Budapeste e naquele momento muitas pessoas assinaram uma petição reivindicando o direito de estudar psicanálise na universidade. Quando eu li essa parte, assim, ó, que interessante, né? Você pode falar um pouco sobre esse contexto histórico que você aborda no seu livro? Claro. É, É interessante fazer essa marcação, né? O Ferenczi é o primeiro a assumir uma cadeira de psicanálise na Universidade Europeia, né? Na primeira universidade. Então, ele leciona, né, essa disciplina que se chama Introdução à Psicanálise na Universidade de Budapeste, e isso acontece, né, em 1919, depois do discurso do Freud de 1918, né, que isso é importante marcar, né, que é um discurso conhecido chamado como Linhas de Avanço da Terapia Psicanalítica, no Quinto Congresso Internacional de Psicanálise de Budapeste. Esse discurso ele é importante para a gente do campo, né, em diversos sentidos, porque ele é considerado um marco da psicanálise, onde esses avanços, né, onde Freud pensa os avanços da terapia psicanalítica até aquele momento. E ali ele vai abordar esses temas, né, da psicanálise para além da prática clínica. E a necessidade que ele via naquele momento de expandir a psicanálise para além das elites, da cultura, sugerindo o alcance do método mais universal. Aqui também, Gabi, surge as Clínicas de Berlim, que é um livro famosíssimo ainda, tanto que a gente tem traduzido, né? Agora, nesse movimento, né? Então, a Clínica de Berlim surge, Ferenczi sai de Viena e fica em Budapeste e começa a lecionar psicanálise na universidade. Então, a entrada da psicanálise na universidade, ela tem ligação com esse desejo, né, do Freud de que a psicanálise se expandisse para além do consultório, né? Então, o Ferenczi foi um deles e eles deram entrada também no ambulatório de Viena, na clínica pública de Berlim para pensar a psicanálise em outros espaços. Então, essa foi a principal motivação. Mas é interessante que as duas acontecem quase ao mesmo tempo, né? Em 1919, uma em março e uma em junho. Então, é praticamente ao mesmo tempo. Mas o Ferenc entra primeiro na universidade do que a gente faz a clínica pública, né? Pois é, muito Quando, interessante. muito legal. Porque quando ele entra lá, é nesse intuito, né, de se fazer a psicanálise reconhecida, né, que esse era o desejo do Freud, né, ali naquele momento os médicos não levavam tão a sério o seu método terapêutico, né, Uhum. e,
E isso é uma coisa que eu abordo aqui também, e porque a psicanálise até os dias de hoje se mantém na universidade, é uma aposta, né, de em busca de aprovação, de certa forma, né? É uma busca de reconhecimento, porque até hoje a universidade é vista como um lugar de produção de conhecimento, não único, mas ainda é visto como um lugar forte de produção de conhecimento. Uhum. E eles pensaram, né, juntos, ele e Freud tem cartas e tudo mais, né, como fazer para inserir isso na universidade. Quando ele entra lá, não foi bem aceito, né, a sua disciplina de introdução à psicanálise, para médicos principalmente, né, e ele queria fazer essa disciplina se tornar obrigatória na grade, não como uma eletiva. Então, a ideia de fazer uma petição, por exemplo, foi do próprio Ferenczi. Ele fala, vamos fazer um abaixo-assinado para dizer da importância da nossa disciplina, né? E como as pessoas estão gostando e aderindo a ela, né? E aí Uhum. outros alunos, né, que estavam na disciplina, isso foi rodando dentro da própria universidade e ele consegue fazer isso virar uma disciplina oficial, assim, né? De que não ia ser dado uma única vez. Ele fica lecionando por anos lá. Muito legal mesmo. Tiveram vários pontos assim do livro, né? Que foram algumas surpresinhas assim, tipo, eu fiquei pensando o quanto a gente não conhece ou estuda ou tem contato com a história da psicanálise e fiquei pensando Uhum, muito, principalmente na história da psicanálise no Brasil, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe de discussão do teu livro, né? Eu sim. acho que a gente entra pouco em contato com a história da inserção da psicanálise, do como a psicanálise ela, ela chega, ela é recepcionada, né? E Uhum. principalmente nessa interlocução com a educação, que eu acho que você traz bem, né, a partir da tua pesquisa no seu livro. O recorte, né, ele foi pensado porque, na verdade, foram aparecendo, né? Os dados foram aparecendo. E a gente viu que a maior parte de diálogo, né, que a psicanálise exercia na entrada dela no Brasil, ali na década de 20 foi com a área da educação, né? Foi onde a gente teve maior receptividade naquele momento, né? Não tinha tanto um viés clínico ainda, as pessoas estavam em formação, Uhum, né? Isso data, por exemplo, da chegada da IPA no Brasil, em São Paulo, né? Então, o Durval Marcondes, por exemplo. Então, ele trocava ali cartas com Freud, né? Para poder pensar como ensinaria a psicanálise aqui. E uhum, isso também foi um desejo do Freud, né? De fazer com que a psicanálise se espalhasse para além da Europa. E uhum, ela chega no Brasil por figura de médicos, né? Claramente, e na universidade, né? Então, ela chega no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro, né? Então, isso é interessante também. Ela vai chegar na UERJ e vai chegar na UFRJ, e também em Salvador, né? Foram os principais polos ali de chegada da psicanálise, mas ela chega na universidade, ela não chega já na clínica. uhum, Após atingir esses médicos, né, que ocupavam uma cadeira lecionando nas universidades, é que ela começa a chegar aos consultórios depois. Porque daí esses médicos, ao ensinar a psicanálise, fazer suas supervisões, também começam a praticar a psicanálise. uhum, uhum, Então ela chega primeiro aqui com viés teórico, não clínico. uhum, uhum. É interessante pensar, né, essa chegada inicial, assim, no Rio de Janeiro, nas universidades, e fico pensando o quanto mesmo a psicanálise ela é forte no sentido de pensar o que a gente chama hoje de formação, né? Uhum, E ela é muito forte no Rio e nas universidades, né? sim. Estou pensando aqui, tentando pensar o cenário da psicanálise no Brasil. Talvez pensar nesses locais, nas universidades, onde ela foi recepcionada, né? Onde ela Uhum. teve essa primeira inserção, é onde talvez ela tenha mesmo uma força maior. Não sei se faz sentido pensar isso. Faz muito sentido, porque os maiores nomes ainda estão na universidade, até hoje, Exato. né? E ali ficaram, né? A gente tem a primeira publicação, o primeiro texto psicanalítico produzido no Brasil, sem ser um texto freudiano, né? Sem ser uma tradução que chegou, foi uma dissertação, em 1914, no Rio de Janeiro. Então, assim, foi um texto acadêmico produzido. É a primeira coisa que a gente tem, né? De pegar textos do Freud e se produzir algo a partir daquilo. Eu acho que isso diz muito da maneira como a gente pensa a formação, né? E das diversas,
disputas de poder que tem nesse meio, né? Oh, De onde isso vai ficar, para onde vai ficar. é Interessante. verdade. Eu acho que é interessantíssimo pensar isso quando você fala, né, das disputas de poder, de território, e aí pensando essas disputas de poder no sentido de pensar uma política da formação, se assim a gente Uhum. pode falar, né? Sim, Se hoje a própria formação ela tá colocada na mesa para a gente poder discutir, né? Eu acho que essa questão de pensar as instituições, estou falando instituições para tentar pensar uhum. de modo geral, sejam escolas, associações, enfim, elas estão aí nesse bolo, né? De pensar nessa disputa de território, de poder, quando a Sim. gente fala em formação. De uma maneira disso não se perder, né, o Gabi, fico pensando assim, o rigor, né, do estudo teórico, né, Uhum. mas que não se limite aos modelos acadêmicos, né? Uhum. E é interessante porque, assim, isso foi um conflito que eu tive, né, ao escrever esse livro. Porque é uma produção acadêmica, né, Aham. que foi produzida no meio acadêmico. Então, assim, eu ficava, meu, eu tô fazendo uma coisa que eu tô, de alguma maneira, xingando e reclamando disso aqui e fazendo isso ao mesmo tempo. Mas foi interessantíssimo também para pensar outras coisas, né? De que se há espaço para produzir outros tipos de coisas hoje, né? E ainda bem que há, as escolas, né, as instituições no geral, os grupos, né? Tem outras formas de potência que naquela Uhum. época estavam tentando se espalhar de alguma maneira para fazer esse reconhecido primeiro, né? Uhum. Exatamente. De alguma maneira, a gente tem que pensar que sai muita coisa boa da universidade, se a gente for pensar em termos Sim. da psicanálise, né, do que se tem enquanto produção, né? Mas claro que eu acho que é isso, acho que é o que você está trazendo, é um outro tipo de produção, né? Uhum. E que tem o seu espaço, tem a sua posição, né? Vamos dizer assim, no campo científico, né? E que de alguma maneira ainda está na esteira de fazer a psicanálise circular, né? A ideia maior ainda é essa, né? O desejo maior é fazer com que a psicanálise chegue ao maior número de pessoas, né? E hoje, produções acadêmicas não têm a tendência mais de ficar apenas na academia, né? Uhum. Tem muita acessibilidade, acho que é a palavra, né? Nesse sentido. Claro que ainda tem, né, coisas que acontecem na universidade que ficam na universidade, mas a grande maioria também tem esse acesso público hoje, né? Dos textos e de grupos abertos e por aí vai, né? E eu acho que isso é super importante, né? Se a gente pensa que o que se produz na universidade fica só na universidade, qual o sentido da universidade? Qual o lugar da universidade Uhum. para pensar isso em termos amplos, né? De uma comunidade, uma sociedade, enfim, um grupo social, né? Qual o papel dela, né? Na formação. Sim, sim, pois é. É, Bom, ainda nessa primeira parte do livro, né, você nos apresenta então a chegada da psicanálise no Brasil e na universidade, como a gente já estava aqui, já entrou sim Muito nessa bom. conversa, né? E aí a gente vai ter nomes conhecidos como Juliano Moreira, Henrique Belfort Roxo, Franco Uhum. da Rocha, Durval Marcondes, etc. Foram uns que você citou e tem vários outros, né? Interessante que o teu trabalho, vou dar uma entrada e um adendo no meio da questão, me fez lembrar do tempo que eu ainda lecionava na graduação em psicologia e que teve uma duplinha de alunas que fizeram uma pesquisa. Tem até um artigo delas publicado, um artigo muito interessante, que elas vão falar, elas vão focar mais em falar da figura do Arthur Ramos Legal. nessa construção de se pensar a história enfim, da difusão da psicanálise. É bem interessante. E você traz também aqui, né? Uhum. Eu fiquei pensando muito assim no apagamento das mulheres nesse cenário, né? A gente tem nomes de homens à frente enfim, dessa difusão, à Uhum. frente enquanto nomes importantes na medicina, muitos a partir da psiquiatria, na universidade, né?
Por que que nenhuma mulher aparece, né, como nome importante, como, por Uhum. exemplo, Virginia Bicudo, que você traz também no livro, né? Será que dá Sim, para pensar, de alguma maneira, a questão do sexismo na história da psicanálise? sim. Fiquei pensando, mas acho que sim. É, a psicanálise foi criada por um homem e ela se espalha com vários outros homens. As figuras femininas sempre tiveram esse apagamento, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo que a psicanálise surge a partir da escuta das mulheres, né, há um apagamento das mulheres, né, desse movimento. A Virgínia, ela vai ter um destaque maior aqui, né, em São Paulo, na década de 40 e 50, quando ela começa a pensar a relação da psicanálise com pedagogia. Ela não aparece nesse trabalho, mas é um incômodo meu também, porque ela não lecionava, ela não estava na universidade, no espaço da universidade, né? Ela estava na sociedade, ela não estava na IPA. E nessa década da psicanálise chegando aqui no Brasil, na década de 20 mais ou menos, é onde ela sai, né, para fazer os estudos com Melanie Klein. E depois ela volta, né? E aí ela permanece, né, pensando na formação do analista. Então ela estava com essa preocupação, né? E aí só na década de 40 e 50 que ela começa a pensar as relações com a pedagogia. E justamente para debater temas como o Durval Marcondes tinha colocado, como o higienismo, por exemplo, na educação, né? A teoria dela vem para falar que ele estava errado, né? Então isso é bacana e é interessante, porque como a teoria dela vem para falar que um dos chefões estava errado, ela não aparece tanto. Pois é. É exatamente por aí, né? Mas ela tem um movimento importante, né? Ela é uma figura de suma importância. Mas, de fato, as mulheres aparecem muito menos, né? Desde esse discurso do Freud de 1918, tiveram, por exemplo, várias mulheres, né, que fizeram a sua formação no ambulatório de Viena, por exemplo, com ele ao longo dos anos, e que não aparece, né? E que não tem se escritos, né, coisas escritas delas no geral, ou mais detalhes sobre a prática, né? O que eu mais consegui encontrar foi realmente nesse livro da Danton, né, que ela faz esse levantamento dos documentos e o que ela conseguiu encontrar dos nomes de apagamentos. Então, pensar a figura, né, da mulher nesse contexto e trazer para os dias de hoje também, né, porque a gente tem muita psicanalista, né, mulher hoje em dia, e a gente Muitas. acho que ouso dizer que somos a maioria, Acho que mas podemos afirmar isso. Mas que talvez se somos a tivesse uma maioria, né? pesquisa com os números. É, acho que podemos dizer que somos a grande maioria hoje. Aham. E estamos fazendo diferente, né, disso. E espero que a gente não seja apagado. Bom, Espero que não. espero que não também. Acho que se a gente for pensar o cenário atual, né, a gente tem nomes de mulheres analistas assim no cenário no campo, né, é, Uhum, que tem assim um lugar de reconhecimento, né, e de trabalho, mas ainda acho que no cenário dos nomes que aparecem, a maioria são homens. Então, isso é um trem que me chama a atenção, sabe? uhum. É, E aparece muito, né? Tem muito mais destaque e importância, né? é, é. E pensar, voltando ao que você trouxe, né, que a maioria dos grandes nomes que aparecem, que tem esse reconhecimento, vamos dizer assim, Uhum. estão na universidade mesmo, né? Então, é uma legitimidade até, né? Exato, exato. No seu livro, você vai trabalhar com o conceito de campo, né? E a sua Uhum. caracterização pelas lutas concorrenciais. Você poderia falar um pouco sobre esse conceito, o autor, né? E sobre a construção da psicanálise enquanto um campo, que eu acho bem interessante essa discussão que você traz Uhum. no livro. Sim. Ao longo da pesquisa toda, né, eu fui pensando, a palavra disputa ia aparecendo para mim, assim. Tipo, isso é uma disputa, uma disputa. Não sabia do que até então. Lá uma disputa de poder, de território, de conhecimento. Tinham várias disputas presentes, né? E aí a gente pensou, qual autor que vai conseguir abordar isso de uma maneira mais clara, né? Não toda, mais clara. E aí a gente entrou com o conceito de campo utilizado pelo Bourdieu, pelo Pierre Bourdieu.
A psicanálise entra como um campo aí dentro do que ele traduz para a gente como um capital simbólico, que é sempre em busca de legitimidade, conhecimento e poder. E desde o seu surgimento, é isso que a psicanálise busca. Pelo menos o Freud buscava isso, né? E os seus dissidentes fizeram a mesma coisa, né? Ao se espalhar em determinados espaços e construir a psicanálise como um campo. Tentar construir a psicanálise como um campo, a gente entra numa disputa de é ciência ou não é ciência, tá? O que torna o diálogo um pouco mais difícil, né? A partir do momento de que a gente hoje tem uma concepção de ciência positivista apenas, né? E que a gente sabe que não é só isso, mas que a grande maioria pensa dessa forma. Uhum. Quando a psicanálise se insere ali como um campo, é sempre em relação a algum outro. Então, o recorte dessa pesquisa é um exemplo disso, psicanálise e educação. Para ser considerada um campo para as grandes áreas do conhecimento, a psicanálise tinha que estar em diálogo com outras áreas que já eram conhecidas e legitimadas. Uhum. Ali ele se torna um outro tipo de campo, né? É como aplicar a psicanálise em alguma coisa e fazer a leitura a Uhum. partir disso, né? E a utilização dela como uma técnica. Uhum. Uhum. Então, aí a gente volta de novo nisso, né? Da importância do conceito de campo e de capital simbólico, que é o lugar que a psicanálise tinha e tem ainda hoje na sociedade. Hora ou outra, nós somos chamados, convocados pelo cultural a dizer sobre algo, sobre algum sofrimento. Uhum. Até determinados tempos atrás, a psicanálise não era tão lembrada assim, era uma coisa mais elitista e por aí vai. Com a pandemia, o conceito, né, psicanalítico se espalhou muito mais na polis. Então, a gente teve aí os atendimentos gratuitos e tem até hoje, isso que a gente está fazendo, né, para pensar a transmissão da psicanálise, o diálogo, a forma de que isso pode chegar a outras pessoas. Então, a gente está inserido nesse conceito que ele vai chamar de capital simbólico, que, de alguma forma, a cultura nos abraçou, Uhum. né, e Uhum. fez a psicanálise viver. Porque, e isso Freud falava lá já em 1918. Se a gente não se abarcar, né, e se deixar ser abraçado e abraçar pela cultura, vai acabar. Só o setting analítico tradicional não vai conseguir levar a psicanálise adiante. Uhum. Precisamos pensar outras formas de que ela possa acontecer. Então, o conceito de campo vem a partir daí. Então, pensar a psicanálise hoje como um campo é pensar os diversos lugares em que ela pode estar inserida e aplicada. Com quem a gente consegue conversar Com quem para a gente continuar dialoga, existindo, né? né? Uhum. Uhum. Com quem a gente dialoga. Dentro do próprio campo, então, dentro do próprio campo psicanalítico, nas diferentes noções de teóricos, por exemplo. Então, diferentes teóricos. É uma abordagem possível, né? E outros campos do conhecimento, Sim. que também acredito que seja por aí, assim. Então, a utilização desse conceito foi por conta disso. Muito interessante, porque aí na tua pesquisa eu estou pensando que você traz de resultado, né? Uhum, Onde é que a psicanálise vai aparecer lá, nos grupos de pesquisa e na interlocução com sim, outras áreas, né? E também na sempre. formação dos professores que estão à frente dos grupos. Aí tem lá Sim. psicologia, filosofia, letras, né? Uhum, Achei bem interessante pensar isso. Outra coisa que eu fiquei pensando nessa aplicação da psicanálise, e o como é forte. Aí eu venho da psicologia, não sei se você vem da uhum. psicologia Tá também, bem. né? Mas a gente tem muito forte nos cursos de psicologia Uhum, eu acho que é mesmo essa ideia da psicanálise aplicada à psicologia clínica, mas ela fica diluída. É como se ela não fosse a parte da psicologia. Ao sim, mesmo tempo e ao mesmo tempo não é, porque os alunos vão. É muito comum a gente perceber assim, a psicanálise como abordagem da psicologia. sim. Então fica como sendo da psicologia, né? E aí, sempre que eu falava, gente, a psicanálise é outra coisa, é uma outra formação. E sim, que bom, a psicologia dialoga com a psicanálise está dentro dos cursos de psicologia, a gente está aqui conversando Uhum. sobre isso. E a psicologia clínica vai balizar a sua prática a partir dessa teoria, mas é uma outra coisa. E aí tem muita confusão em torno disso, né? Não sei o que que você pensa. Tem. Isso é interessante, da parte eu gosto de história muito. É,
Isso diz da chegada, né, do surgimento do curso de psicologia no Brasil, da década de 60. Então, vamos pensar lá que em 40, 50 a gente tem a Virgínia voltando e fazendo a sociedade acontecer aqui em São Paulo, por exemplo. Estou falando de São Paulo porque a maior parte dos dados encontrados foram em relação a São Paulo. E você é de São Paulo, né? Do estado de São Paulo? Ou Eu não? sou Aham. também. É muita coisa, né? Mas a gente tem, por exemplo, a chegada do lacanismo no Brasil na década de 70. Então, a gente tem a psicologia na década de 60 e o lacanismo em 70. É, ao longo desse tempo, a gente teve a ditadura, né, Hum. no Brasil. Hum. Tendo a ditadura no Brasil, como que os psicanalistas conseguiram continuar existindo, né? Dentro das universidades, de novo, foi um lugar possível, que era tipo, aqui talvez não há entrada tão profunda da ditadura, mas há e muito ainda. Mas os consultórios eram invadidos, as pessoas não podiam atender, né? Eram perseguidas e por aí vai. Então as cadeiras começaram a ser mais ocupadas dentro dos diferentes campos. Psicologia abraçou muito a gente por ser a psicanálise é uma técnica psicoterapêutica. Uhum. Então, nesse movimento, falou assim, tá, vem aqui que a gente te acolhe. É meio assim, né? E a partir dali a gente tem. Porque é só no Brasil que a gente tem isso, né? Psicólogo de orientação psicanalítica. Analítica, Né? O que é. que é É uma orientação doideira. psicanalítica, né? É. Porque é só aqui que a gente tem isso. Então, assim, como ficou ali da psicologia, acho que foi uma coisa de, olha, vocês me devem algo, né? E a partir de agora também é considerado uma abordagem da psicologia, porque a gente Sim. abraçou e por aí vai, né? E a gente tem essa confusão até hoje. Então, sim, quando a gente chega na sala de aula e fala isso para os alunos, né? É, eu dei aula na graduação também, e hoje dou aula na pós-graduação. É outra coisa, é outro Você mundo, saiu assim, da mas como assim? graduação? Como não é? Saí da graduação, estou só Menina, na eu pós-graduação também. agora. Eu também. Ufa. É isso. É muita coisa, né? É. É muita informação. E parece que é uma luta que a gente não vai ganhar, né? Na graduação. É mais frustrante do que parece. Exatamente. E aí a psicanálise tem esse impacto, né? No social, assim, o que eu acho muito interessante. Para mim é muito interessante sempre. E no Brasil ficou dessa forma, né? Pelos cursos mais antigos, né? E aquilo que conseguiu sustentar, como a USP, por exemplo. Né? Aham. E as faculdades particulares, como PUC, né? Que também são grandes nomes, né? PUC, Sim. Mackenzie, enfim, das particulares. E nesse sentido, a psicanálise se sente ali numa espécie de abraço, né? Eu gosto dessa palavra abraço porque é isso, é como se a gente pudesse fazer laço de alguma forma mesmo, né? Exato. Com outros campos, né? E Continuar vivo, construir né? algo a partir Continuar. dali. Exatamente. É não se deixar ser apagado, né? Então, Sim. quando a gente tem psicanálise é ciência, não é ciência, psicanálise na pandemia, o que está acontecendo, né? Discursos políticos, no qual a psicanálise é convocada pelo social a assumir uma posição, tal qual ela foi também convocada a assumir uma posição na época da ditadura, e a gente tem resultados aí, né? O trabalho do Rafael, não sei se você conhece, Alves Ah, Lima, eu tô bem ansiosa para ler o livro dele. sim, ele traz documentos sobre isso da época da ditadura e as posições que a psicanálise assumiu, né, ao longo do tempo. É uma indicação muito boa. Então, que lado a gente está, né? De que lado a gente está? Acho que é sempre em relação a isso. Que é uma outra coisa que me fez, né, pensar um pouco sobre isso. Porque uma das motivações, né, ao longo de procurar as pesquisas no geral, quando eu entrei em contato com a plataforma Sucupira, por exemplo, foi achar a psicanálise lá com uma palavra-chave mesmo, metodologicamente falando. E eles dão lá a concepção do que é a área do conhecimento, e a psicanálise não é considerada uma área do conhecimento pelo CNPq, apesar de ter vários grupos cadastrados. Então era assim um conflito, né? Porque tinha lá a descrição do que era a área do conhecimento, a psicanálise não se enquadra nessa descrição, mas eles tinham 64 grupos cadastrados E no é meio diretório. que contraditório até, né? Muito contraditório. Só que daí esse era o interessante, não era só psicanálise, os grupos de pesquisa cadastrados. Era Era psicanálise. psicanálise e. Então, os 64 grupos encontrados era psicanálise e alguma coisa, nunca sozinha. Então, era a linguística, o discurso, enfim, psicanálise e educação, sexualidade, história, filosofia, antropologia, psicanálise política, nunca era sozinha.
Só que quando a gente sabe, né, a gente que tá mais inserido no campo, assim, e talvez no meio universitário, né, Uhum, que quando a gente chega nesses grupos é de psicanálise que se trata, ainda parece uma coisa meio escondida, Gabi, acho que é isso. Né? E o meu incômodo era justamente esse. Era tipo, olha, mas não tem como uma. Isso foi um incômodo da graduação meu, né? E que se estendeu depois. Mas eu pensava, se a psicanálise não é considerada uma área do conhecimento, se ela não tem um curso, porque a formação dela se trata de outra coisa, por que que ela está na universidade? E onde que ela está? Porque esses caras são tudo da universidade? Essa era a minha pergunta, assim, né? Por trás uhum, da hipótese de pesquisa, né? E era isso, ela foi arrumando, né? Se ramificando ao longo do tempo para conseguir espaço para continuar sendo debatida. E provavelmente isso aconteceu também com reflexo da época da ditadura. Então, eu não posso falar abertamente sobre psicanálise, sobre sexualidade, numa sala de aula. Então, eu preciso falar dela inserida na cultura e fazer essa leitura de outras formas. Esse grupo é aberto, mas aqui a gente discute antropologia e psicanálise, a gente discute outras coisas, não é só psicanálise. uhum. E até hoje é assim. Muito interessante isso que você traz, dessa contradição da psicanálise não estar pelo CNPq, né, inserida Uhum, como área do conhecimento, apesar de estar nas universidades e fazer parte, vamos dizer assim, enfim, de discussão de grupos de pesquisa, de títulos, né, nomes dados nomeações aos grupos de pesquisa. Fiquei pensando também como a análise do discurso, como eu fiz doutorado na análise do uhum, discurso, também ela está como se fosse dentro da linguística. Eu fiquei pensando uhum, um pouco assim, são talvez assim campos de discussão, campos é, do conhecimento que estão um pouco à margem talvez desse encaixe, uhum. de uma discussão predominante do que é conhecimento científico, do que é ciência. Não sei se faz sentido pensar assim, mas fiquei Sim, pensando nisso, assim. é porque as áreas são meio que, pensei, então vou falar, engolidas por outras, né? Uhum, É isso. E aí, qual é a maneira que a gente encontra de ainda continuar existindo? Então, assim, para essa parte burocrática da coisa, para conseguir se cadastrar, para conseguir fazer esse grupo acontecer dentro do espaço universitário, eu preciso me sujeitar a burocracias, né, do sistema educacional. uhum, Então, uma delas é ser uma área do conhecimento. Então, eu acredito que, enquanto isso não mudar, não poderemos ter um grupo só de psicanálise. Então, é psicanálise, política e cultura, né? Na Unicamp tem o Psipolis, por exemplo, né, que é um grupo muito bom, que está na linguística. Vocês conhecem o Lauro Baldini? Está na linguística, é um grupo dele, então é psicanálise política e significante, né? E ele trabalha com análise do discurso e está dentro da linguística aplicada. Então, assim, exato, tem toda uma camada para que você consiga chegar lá, nesse grupo exatamente, dele, exatamente, exatamente. e que vai discutir questões políticas do social, e que, óbvio, né, que o discurso está ali. Mas, assim, é muita camada para se consiga falar, tá, esse grupo está aqui. Onde que ele vai se encaixar? Uhum, É esse encaixe que dificulta, né? O exatamente. acesso, porque para mim a questão era essa, como alguém de fora, né? E que conhecia a formação clássica, né, das escolas. Então era, tem muita gente na universidade, tem muita coisa boa lá. E é acessível a todo mundo, porque você vai mandar uma mensagem para esse coordenador de grupo e vai falar assim, eu gostaria de participar, ele vai falar, venha, né? E ver, venha É, tal dia, tal horário, sala tal. tal dia, tal horário, vem aqui, né? Aham. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque muito é produzido ali, muito é produzido ali. Não dá para a gente chamar de formação, né? Da maneira clássica como a gente pensa, claro que não. Mas são maneiras de estudo, né? De pensar a psicanálise dessa maneira para além do set analítico. Para além do sete analítico, exatamente. Muito interessante, muitíssimo interessante. E aí, João, a gente já entrou na conversa. Eu Uhum, tinha preparado aqui uma pergunta, né? Enquanto o procedimento da sua pesquisa, você fez uma investigação no diretório de grupos e pesquisas, né, do isso. CNPq, e depois uma busca na plataforma Sucupira, como você acabou de Uhum. comentar. Conta para a gente o objetivo dessa investigação.
E o que que você encontrou? Quer dizer, assim, você disse que você ficou com essa pergunta na cabeça. Onde é que a gente está, né? A gente psicanálise. Uhum. Foi a partir disso ou teve algo mais? Foi a partir disso, porque ao fazer uma pesquisa por artigos mesmo, busca de artigos para poder estudar, as palavras-chave que apareciam, e, por exemplo, o método que eu utilizei é um método que chama paradigma indiciário, de um historiador chamado Carlos Nunes. Ele, esse método de investigação, acho que é a maneira mais simples de exemplificar, é pensar um trabalho que é bem parecido com o nosso trabalho, por sinal, agora falando com você, me dei conta disso, que é um trabalho de investigação meio Sherlock Holmes. Aham. Então, assim, você vai achar, ele tem um texto que se chama Os Fios e os Rastros, por exemplo. E é onde você vai ligando as coisas, elas vão aparecendo. Então, ao, ao procurar os artigos, por exemplo, a gente fez uma lista, né? Com o nome das pessoas e de onde essa formação era e por aí vai. E aí a gente foi se dando conta de, tipo, tá, tem muita coisa aqui em universidade, mas quando a gente entra lá, isso não aparece, esses dados não se cruzam, tipo, o que que tá acontecendo? Aí que a gente falou, vamos ter que entrar na plataforma Sucupira para ver o que de fato está cadastrado para poder saber, né? Os chamados rebeldes ilegais. Tem vários, né? E que bom que tem, né? Porque isso, porque precisa dessa burocracia para estar ali cadastrado, né? Então tinha vários que era tipo, o meu desejo é estudar isso, eu vou fazer aqui, e se um dia alguém me pegar, pergunta. Eu acho que é bem por aí, né? E, e aí foi nesse movimento, assim, né? Então a gente encontrou. Eu tenho uma. Infelizmente, essa tabela não foi possível ser colocada aqui, né? Não por questões minhas, mas de editora, né? Mas Hum, ela é disponível, eu tenho ela, eu deixo ela disponível no Drive para as pessoas que me pedem, então não tem problema nenhum. Foram 425 pesquisadores que a gente estudou em 64 grupos de pesquisa. É muita gente, com certeza. é muita gente. É uma tabela gigantesca, assim, né? Então a gente fez uma árvore ali de quem estudou com quem fez o que com quem, de onde veio essas pessoas, né? Aí a cadeia, né? Normalmente realizada de fiz graduação, mestrado, doutorado, e aí o outro fez e participou de um grupo de pesquisa e se junta, e hoje essa pessoa está na mesma universidade, né? Os É, resultados de pesquisa dizem disso, né? Os nomes que eu chego no final têm a ver com isso. Então, por exemplo, aí a gente vai fazendo um funil, né? O critério era os últimos 5 anos, quem tinha mais publicação nos últimos 5 anos, quem estava ativo fazendo pesquisa. E aí a gente chega nesses 6 nomes. E é interessantíssimo, né? Porque daí a gente volta para esse conceito de capital simbólico e de poder, de campo enquanto um poder. Porque todas essas pessoas, a maioria, né? Então, de 6 nomes que a gente listou, 5 estão na USP. É muita caramba, coisa, é muita coisa. né? É 5 uma estão na USP. concentração Então, muito grande numa é universidade, uma. né? É. E aí a gente tem depois uma pessoa do Rio Grande do Sul, né? E que agora, né, que é a Rose, que agora faz muito laço com a USP ainda, né? Mas que A também faz Rose alguns laços, Kurski. sim, Uhum. que está fazendo laços, né? Por exemplo, a figura do Rinaldo Voltolini não entra aqui. Ele não entrou aqui porque nessa época que a gente coletou os dados, ele não tinha tantas publicações ativas, né? Ele tinha, assim, orientações de mestrado, Entendi. doutorado, um trabalho universitário como um todo. Mas hoje ele é uma pessoa importantíssima no campo, né? Para se pensar Sim. psicanálise e educação, É. principalmente Essa nas discussão, escolas, ele né? é um Que é o nome forte. liberalismo Hum. muito forte, né? Então não dá para desconsiderá-lo. Mas nesse critério, que também foi o critério que a própria plataforma Sucupira ela oferece enquanto dado, né? De que a maior relevância é quem tem mais publicação. Não concordo muito com isso, né? A gente fez isso aqui, mas com essa ressalva sempre, né? Então, toda vez que a gente apresentava, né, esse trabalho de alguma forma, e para colocar que isso foi pensado assim também, sempre foi um incômodo. Que eu falava assim, tem muita gente boa, assim, a gente tem 425 pessoas, no mínimo, que pensam em Caramba. psicanálise e é alguma coisa, né? Só que esses 6 nomes estão concentrados na USP. E estão concentrados lá devido ao histórico de formação, Aham. de ter feito em algum momento, ou a graduação, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doc, né? Com alguém da USP ter continuado lá, né? Então, essas pessoas estão ali. Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais gente pensando a psicanálise e educação, na educação, mas também temos ainda no departamento de psicologia, com psicologia do desenvolvimento, por exemplo.
E aí se pensa a educação ali. Mas é interessante, né? Pensar essa concentração. E talvez essa concentração se dá também devido ao grande impacto que a IPA teve aqui em São Paulo, Verdade. né? Pela maneira como se instaura e que a formação ali continua acontecendo da maneira clássica. E aí você tem uma universidade que abarca as pessoas para esses outros cursos, né? A Marilena Chaui, por exemplo, lecionava na filosofia e pensava também as relações culturais, mas também pensava relações de educação. E ela foi orientanda de vários aí nessa árvorezinha, Muito interessante. orientadora de muitos deles. 425 é de psicanálise no geral ou que faz a discussão entre psicanálise e educação? Eu Não, fiquei que psicanálise é alguma coisa, e quatrocentos e vinte e alguma cinco coisa. pessoas. Caramba, muita coisa. Com os grupos cadastrados, né? Fora o pessoal da rebeldia. Obrigada, rebeldes. Obrigada, rebeldes. Então, esses daí são os que estão cadastrados lá, com nome ativo, né? Mas a gente tinha grupos que a gente participava, né? Principalmente na Unicamp também, alguns, e que eram assim, tipo assim, vamos estudar aqui isso aqui um dia, e que não aparece lá nessa pesquisa, né, como Aham, cadastrado. Porque eu não sei exatamente isso, né? Qual é a burocracia necessária para que se consolide um grupo, né? Quantas pessoas tem que ter, tem tudo isso, né? sim, O que aparecia lá era isso, né? Que tinha que ter pelo menos 5 pessoas, tinha que isso, ter doutores, né? Mais de isso, um, tinha que ter alguém com pós-doc e tudo exato. mais, com pesquisa desenvolvida em desenvolvimento, tinha que ter iniciação científica, tem toda uma cadeia de coisas que precisa ser cumprida, né? Exatamente. É a burocracia acadêmica, né? A gente que já Sim. que está na academia ainda, mas agora numa outra Uhum, vibe, mas a gente sabe que tem muita burocracia mesmo. E fiquei pensando um pouco nisso, que também é uma questão que me incomoda, e me incomodou ainda mais agora, talvez, agora com, enfim, o final do doutorado, uhum, do quanto ainda tem de engessamento, no uhum, sentido de, por exemplo, pensando na tua pesquisa, né, assim, é, não dava para colocar o que não estava cadastrado, né, uhum. porque aí tem que seguir um método, né, tem que seguir ali Sim, é, bom, daria para você escrever sobre isso uma coisa livre, né, enfim, tô sim, pensando, mas a gente tem alguns engessamentos na academia, né, a gente tem que reconhecer é, que, enfim, tem alguns pontos cegos, né? Então, tem. e me chamou a atenção o não aparecimento da Unicamp na tabela de Uhum, grupos, né, que pesquisam acerca da temática psicanálise e educação. E me chamou mais atenção ainda justamente por ser a figura da Eni Orlandi como pesquisadora, né? uhum, Que é assim um grande nome quando a gente fala em análise do discurso, quando a gente fala, sim. né, nesse campo de discussão dentro da linguística, dentro da D. E aí eu fiquei, nossa, o que a Suzane pensa a respeito? O que ela pensou? Como é que ela se deparou com esse dado da pesquisa, essa informação? Tá. É, pensando ela enquanto uma grande influência, né? Uma grande. Acho que. Não vou falar que é a maior, porque eu acho que ainda é, na análise do discurso, E é né? uma mulher. E é uma mulher, sim, mas foi justamente por conta disso, né? De quem tinha o maior número de publicações nos últimos 5 anos, né? Quem estava com pesquisa ativa nesse momento. Então a Coisa. gente tem nomes muito relevantes, né, para a história e que não apareceram, né, por conta disso. Então a Unicamp ela não aparece por esses grupos rebeldes, né? Acho que a Unicamp tem mais grupos rebeldes aí do que a USP. E não é que não funcione, né? Não é que isso não apareça lá de alguma maneira. Não apareça na universidade, né? Não é que não está acontecendo algo lá. Mas devido a toda essa burocracia, De que tem que ter de X que tem que ter, não ações, tem que ter aparecia esse esses contínuo, publicações. né? É que aí a gente volta nesse conceito, por isso o conceito de campo foi tão importante, né? Que é essa coisa da legitimidade, da disputa de poder, que é tipo, que é o que a academia faz, né? Então Exato. você publicou nos últimos anos, publicou o quê, com quem, né? E por aí vai. Então, por exemplo, tudo isso são coisas que eu tenho
anotadas, né, como inquietações e movimentos de apagamentos, né? Pensando agora no doutorado, eu penso mais na figura das mulheres, né? E uma em específico, que vai aparecer com maior frequência, mas que é a Regina Schneiderman, que é a Hum, fundadora do SEDES, que para mim é uma figura muito importante, que teve um apagamento enorme também em relação à história, né? Na formação dos analistas e como ela começa isso, bem antes mesmo de ela fundar o SEDES como uma instituição. hum. E ela já fazia isso na casa dela. Antes, Antes, ela fazia grupos de estudos na casa dela, às quartas-feiras, né? As famosas quartas-feiras as da famosas psicanálise. quartas-feiras. E ela já fazia isso na casa dela e ela formou ali grandes nomes, né? Ali no começo, como, por exemplo, a Beth Milan, o Renato Mezan, a Lasnik, Marie Lasnik, Hum, mesmo não tendo sido considerada ali uma lacaniana e tal, grandes lacanianos saíram dali, né? E freudianos também, né? Como o caso do Mezan, por exemplo. Mas que tiveram esse contato primeiro, assim, de vamos estudar mais aprofundadamente com ela, estudar a psicanálise com ela na casa dela. Então, assim, é considerado formação? Não é? Ela incentivava todo mundo a fazer análise e tudo mais, tal, né? Essa ideia da formação rodava ali mesmo que não tivesse numa instituição, que é bem interessante. interessantíssimo. Você já está no Então, doutorado ou é o projeto? isso é o projeto. Nina, já estou aqui curiosíssima. Mas já venho escrevendo várias coisas sobre ele e tal, e esses nomes que foram apagados aparecem agora, né? Então, assim, várias mulheres, né, foram apagadas nesse movimento. Né, dado interessante, assim, por exemplo, né? A Regina, ela teve a candidatura negada para entrar na Sociedade Brasileira de Psicanálise por 2 vezes. Então, isso é um dado interessante também. Então, assim, ela tenta a candidatura 2 vezes, né? E ela é negada 2 vezes. E não tem justificativa disso, né? Por enquanto, não tem data, não tem ata que diga o porquê ela não foi aceita, né? Ela teve a formação em Química e depois ela fez Psicologia para poder entrar, porque daí a sociedade começa a aceitar psicólogos para além de médicos, né? E ela faz para isso e ela não foi aceita. Caramba. E o que a gente tem enquanto dado, por enquanto, é isso, né? Porque ela pensava de uma maneira bem revolucionária, né? Comparações aí dela com Lacan, eu sei que é muito ousadia, mas de que pensavam a psicanálise da mesma forma, né? Hum, Então, essa ruptura que o Lacan faz, né? Na França, ela está fazendo aqui no mesmo tempo, hum. que é quando ela tenta as candidaturas e não consegue, por exemplo. Depois ela funda o SEDES, Que é uma instituição né? grande, né? Até Que tem hoje. uma força assim interessante aí em São Paulo, né? Tem, ela pensa a formação cultural, né? Ela vai pensar a formação multidisciplinar, né, do analista. Então, o SEDES até hoje, né, tem essa formação. E na sua concepção, ela funda ele com um homem, né, Roberto Azevedo. Então, eles tinham a formação em conjunto, depois eles se distanciam da maneira de pensar a formação do analista, e aí ficou conhecido como a turma da Regina e a turma do Roberto, né? Então, até hoje, o SEDES tem 2 formações lá dentro, né? 2 formas de pensar a psicanálise diferente. Muito É bem interessante. interessante. Então, quer dizer assim, que a tua pesquisa de doutorado já está assim, tinindo enquanto projeto. Adorei esses comentários aí do que você tem pensado. Que é interessante Sim, pensar isso também quando a gente pesquisa, né, Suzane? Os restos que ficam de perguntas, sim. porque a gente pesquisa a partir de uma, duas perguntas e várias outras perguntas são geradas ao longo da pesquisa, Uhum. né? E aí, por Isso. isso que a gente continua a pesquisar, né? É. Fala assim, por mais que a gente sofra, porque enquanto a gente está Ai, fazendo nem é um fala. sofrimento eterno, né? E todo mundo fala isso, assim, nossa, mas você terminou o mestrado e você já está pensando no doutorado, mas é muita coragem. Eu falo assim, mas eu acho que é movimento mesmo, é desejo de falar assim, Aham. teve coisa ali que não coube, que não deu, porque por uma questão de tempo, pela outra burocracia. Dois Tinha um anos é tempo para pouco, né? A entregar gente e para acha que é defender. muito. Aham, pois é. É. E eu sei que no doutorado vai ser a mesma coisa, né? São 4 anos, Aham, mas é um limite também, né? Vai falar, ó, chega, para de escrever, deu, ninguém vai ler isso mais, tá né? bom. Então, aí você vai ter que parar, né?
Então, assim, é legal, mas é por isso que eu acho importante isso que a gente está fazendo aqui, Gabi, que eu te elogio muito, né, nesse sentido. Porque é legal que a gente possa ter trocas, né, Claro, em várias pessoas, né, e que isso possa circular e que não fique lá só na academia para que a banca exato, tenha lido, né? Porque não exatamente. faz sentido. Não faz sentido, concordo. Como pensar a conclusão do seu trabalho de pesquisa a partir dos seus achados? Pergunta tradicional, resposta tradicional de analista, pensar pela falta. De, de que falta muito, né? E vai faltar sempre, mas é, pensar a constituição da psicanálise enquanto campo, acho que ainda é fundamental. Uhum, De que esse campo ele tem quatro características principais. A condição de surgimento da psicanálise no Brasil, né? As características do campo, a inserção em outros campos, e como ela se deu, né? E se dá ainda hoje no Brasil, né? No geral, assim, por onde ela está, uhum, por onde a gente anda. Acho que se a gente puder pensar a constituição de um campo, né? E dessa formação. Então, traços de uma formação é por isso. Porque esses traços vieram de vários lugares e na minha história também. Então, tal qual a história da psicanálise, acredito que a história de vários analistas, não vou dizer todos, porque todos é muita gente, passa por vários lugares e outros campos também, né, para se chegar na psicanálise. Todo sim. mundo teve ali uma formação primeira, né, que tem algum impacto na sua prática, né, positivo ou negativo, ou neutro, né, mas que Uhum, tem. uhum, Então, acredito que pensar esses quatro pontos é de suma importância. Então, as condições de surgimento da psicanálise, as características do campo, a inserção dela em outros campos e como ela se mistura, né, e se difunde no Brasil hoje, e quais espaços que se ocupa. uhum, Pensar a psicanálise e a educação no Brasil hoje é pensar quais formas a gente consegue contribuir com a educação que não seja meramente acadêmica. Esse uhum, trabalho é um trabalho acadêmico e que diz de a psicanálise e a educação enquanto uma inserção na universidade enquanto algo educativo. Mas a gente tem trabalhos como, por exemplo, do Rinaldo Voltolini, que pensam no chão de fábrica, né? Que pensam no chão da escola, que pensam na escola, na atuação, na figura do professor, na relação professor-aluno, na relação transferencial, né? Que eu acho que é onde a gente mais consegue uma intervenção possível, né? uhum, E um uhum, diálogo possível. Então, para mim, esse trabalho ele fica com esse gosto, assim, de estamos aí legalmente ou ilegalmente ocupando espaços e fazendo com que a psicanálise continue acontecendo, né? Tal qual como Freud disse em 1918, que ela possa acontecer para além dos muros de uma sala tradicional, né? De um atendimento tradicional. E que a gente consiga ver algum tipo de potência, principalmente na cultura. Então, pensar essas formas de formação e transmissão acho que é uma chave muito importante para que a psicanálise não perca a potência que tem. sim, muito bom. Vamos para um bate-bola, jogo rápido. Eu sempre faço ao Bora. final com todo mundo. Uma mulher na psicanálise. Mulher na psicanálise. Não posso pensar muito, né? Uma mulher na psicanálise. Eu vou falar Regina, por estar em contato com isso. Regina Schneiderman. Uhum, uhum. A formação em psicanálise. A formação em psicanálise é uma base, mas não só. Não dá para ficar só nisso. Uhum, uhum. Um hobby. Crochê. Se tiver crochê, ai que ótimo, é crocheteira. Você Muito tem bom. algum livro que você considera especial para você? Precisa ser de psicanálise? Qualquer um, pode ser qualquer um livro. Especial.
Gabi, como isso é difícil. Vem Todo vários mundo livros na minha comenta, cabeça. todo mundo Gente, fala. porque a neurose vai fazer a gente ficar pensando em escolher um de tipo, quais os critérios. Meu Deus. É, tá, um livro. Eu gosto de romance, então eu vou de O Morro dos Ventos Uivantes. Pode ser. Tem alguma curiosidade sobre você que você falaria aqui, que talvez as pessoas não saibam? Além do seu hobby ser crochê? Entregou tudo, né? Além do hobby ser crochê. Não sei o que que as pessoas não sabem sobre mim. Uma curiosidade sobre você que você queira falar. Se você não quiser falar, também é tranquilo. Tipo, ah, não quero. Ah, não é que eu tô pensando algo enquanto curiosidade mesmo, que seria uma Uhum. curiosidade para o pessoal. Curiosidade sobre mim. É, eu tenho manias de organização, mas que são muito prazerosas. Acho que isso é uma Uhum. curiosidade. Algumas Uhum. pessoas olham para mim e falam: Nossa, não imaginava que você tinha esse prazer em organizar coisas assim, tipo, a lá vídeos mesmo de organização, tipo, organização de armário, gaveta, comprar suporte das coisas. Acho isso legal, Deixar tudo organizado. tudo. Então eu falo assim: Isso é bonitinho, eu acho legal, me dá uma. E às vezes as Uhum. pessoas olham para mim e falam: Você não tem cara de quem deixa tudo organizadinho. Eu falo, então, tá bom, então talvez seja uma Tá, tudo curiosidade. bem. Tem algo que você considera importante no seu percurso? Sim, ter passado por mais de uma instituição de Ah, psicanálise. uhum, É, desde as mais clássicas às mais rebeldes. E pensar a formação a partir desse laço, dessa troca, sempre com as pessoas, né? Seja uma forma mais rigorosa de estudo, como era uma escola, né? Seja em pequenos grupos, né? E que eu vejo muita potência em grupos, em formação em grupo, muita potência. uhum, Tanto como se fossem cartéis, né? Pelo tema de interesse ali, mas de pessoas que se juntam em prol de alguma coisa. Então, ter esse contato da formação, ter passado por aí, né? Pelo clássico e pelo contemporâneo, mudou muito minha forma de enxergar a psicanálise, de inserir, e principalmente acho que o que mudou para mim foi pensar a história do movimento psicanalítico. Conseguir uhum, pensar a história me ajudou muito a entender, né, seja neurose ou não, quem era quem, a influência dessas pessoas, de onde elas vieram, como elas chegaram, porque diz de mim, né, e da gente enquanto analista. uhum, Então, assim, né, para a gente estar aqui hoje exercendo a psicanálise, muita gente passou. E uhum. mudou, e a gente também vai mudar, e os próximos que virão também vão poder dizer sobre isso. Então, acho que ter tido essa formação mais plural, talvez seja o nome, ter passado por diferentes instituições e de conseguir pensar a história, mudou muito para mim, a maneira como eu vejo a psicanálise e a atuação dela também. Muito legal. O que que você diria para quem está começando na psicanálise? Experimente. É sempre difícil encontrar por onde começar, né? Quem eu leio, eu vou por Freud, é obrigatório, não é? Qual autor que eu vou em seguida? Vou em comentador? O que que eu faço, né? Até porque as pessoas que estão se iniciando na psicanálise, a grande maioria tem interesse na clínica, né? Então, eu Uhum, diria o clássico, né? Faça a sua formação pensada ali pelo Freud, análise, supervisão, estudo, e que esse estudo não precisa ser algo apenas em instituições, né? Se você não tiver possibilidade de fazer isso no primeiro momento. Repito, os grupos têm grande potência para isso. Mas eu colocaria aí um quarto pé, né? Tal qual o Lacan colocou também, que a transmissão da psicanálise é muito importante. Então, assim, não fique só lendo, seja na instituição ou na sua casa ou em pequenos grupos,
mas faça isso circular, Uhum. né? Fazer a psicanálise circular vai te ajudar a entender um pouco melhor a psicanálise. Para mim foi menos sofrido poder partilhar com as pessoas, né? No começo da atuação, a gente tem esse medo, né? De partilhar, de falar algum conceito errado, alguma coisa errada, mas eu acho que é a partir desse direito, né, de falar errado, que você vai conseguir começar a entender as coisas, né? E a prática vai dizer muito também, né? O movimento tá ali. Então, acho que eu diria experimente. Experimente qual é o melhor para você, né? Não se prenda, tenho que fazer a formação aqui, ali, tem que ficar, são tantos anos, né? Vou ou não vou em congresso, participo ou não participo de colóquios, tipo, experimente aquilo que você tiver vontade de experimentar. Muito bom. Acho que é uma ótima fala para quem está chegando, para quem Uhum, se interessa pela psicanálise, de experimentar. Eu acho que isso dialoga com o que você trouxe, assim, né, do que foi importante na tua formação, né? uhum, Fico pensando no quanto é importante circular por diferentes grupos, entender diferentes perspectivas de formação, né? uhum, O que que tem de relações de disputa e poder também nisso, sim, mas que a psicanálise não é uma só. Existem psicanálises, existem várias perspectivas de pensar, né? É, enfim, o formato da formação. E experimentar, minimamente experimentar, participar, circular, já é muita coisa, né? uhum. É muito rico Muito nesse rico, sentido. exatamente. Suzane, foi maravilhoso poder conversar com você sobre o teu livro, tua pesquisa, poder conhecer um pouquinho mais sobre você a partir desse bate-bola. Muito, muito, muito agradecida de você estar aqui hoje. Muito obrigada, Gabi. Espero que a gente possa continuar nas trocas aí da vida e que eu volte com novos resultados. Vou aguardar os resultados da pesquisa de doutorado. Aí você volta aqui de novo. Vamos Boa. continuar dialogando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.